Menos incisão, mais precisão. Sejam bem-vindos a mais um Salvata Cast. E hoje trouxemos mais uma das fundadoras da Salvata. Doutora Andresa Biar, formada em Medicina pela UFC, residência em Ginecologia e Obstetrícia pelo HGF, Uroginecologia pela Unifesp e doutorado pela Unifesp, e também professora da UFC. Doutora, é um prazer ter a senhora hoje aqui com a gente, terminando, né, esse quadro de entrevistadas das nossas preceptoras, das pessoas que a gente admira e que tá todos os dias ali pertinho. E aí hoje a gente quer começar voltando lá para o seu início da sua trajetória. Como foi para a senhora decidir pela ginecologia? Como é que foi que a ginecologia apareceu no seu coração? Certo. Primeiramente, agradecer, né? Dizer que eu estou muito orgulhosa com esse Salvata Cast, né? Já é de sucesso, a gente sabia que ia ser. E a gente voltando lá para os primórdios da ginecologia, né? Na faculdade, eu tive alguns preceptores, professores que me incentivaram muito na urologia. Então, eu gostava muito de cirurgia e gostava muito da urologia. Só que eu também gostava do meio feminino. Então, uma forma de conciliar tudo isso foi seguindo na ginecologia obstetrícia. Então, quando eu me formei, eu parei para pensar o que eu iria fazer de subespecialidade. Muitas coisas brilham os olhos da gente na faculdade, né? A gente se encanta por cardio, endócrino, cirurgia, mas daí você se visualizar como profissional, aí quando eu tiver, como que eu vou estar, né, como profissional, me brilhava muito os olhos a cirurgia e a urologia. Então, a forma de eu casar essas coisas no ambiente, no universo feminino, foi indo pela ginecologia obstetrícia. Então, eu realmente já escolhi a ginecologia obstetrícia pensando na cirurgia ginecológica. E já pensando na uro? E já pensando na uro. Por incrível que pareça, é um pouco diferente. Até isso, se a gente for ver lá, tempos atrás, anos atrás, quando eu decidi, realmente não era comum, nem tinha esse serviço de urogineco na minha residência, para falar a verdade. E era um campo bem masculino, né? Que também. Quando falava em uro, acho que só pensava que era aquele passo, cirurgia geral, urologia. Exato. E aí Eu tive um professor que ele era urologista e ele incentivava muito, olha, a urologia feminina é maravilhosa, você pode fazer pelo ambiente da urogineco, né? Então, assim, esse ambiente, esse universo feminino que você tanto gosta, você pode aplicar aquilo que você gosta. Então, eu já entrei na ginecologia e na obstetrícia pensando em fazer uroginecologia. E foi aí que eu me decidi pelo HGF, né? Então, eu escolhi fazer no HGF, porque na época da minha residência era o hospital que tinha a fama de ter mais cirurgias ginecológicas na época. Então, eu acabei optando pelo HGF, porque eu sabia que lá a cirurgia ginecológica era mais desenvolvida das residências daqui, né? Do Ceará. Muito legal, né? Porque geralmente a gente só pensa realmente na urogineco depois que a gente vê na residência, né? Vivencia na residência, mas muito interessante mesmo. E aí foi na residência que a senhora conheceu a doutora Sara e a doutora Catiane. Sim, sim. Na residência eu fui R igual da Sara, ou seja, eu entrei no mesmo ano que ela. E aí eu já entrei lá e já queria começar pela gineco e já ia atrás de ter o ambulatório de uroginecologia, não tinha. E aí eu fiz um projeto lá para poder ter urodinâmica na ginecologia, porque a urodinâmica era só realizada pela urologia na época. Então eu desenvolvi um projeto para poder a urodinâmica ser realizada também no ambulatório de ginecologia. E aí eu ficava, em a urogineco, então eu ia atrás, aí eu corria para poder que ali naquele serviço da residência médica que eu estava, a uroginecologia já crescesse enquanto eu ainda era residente, né? E aí a gente foi ganhando passo a passo, já tinham excelentes cirurgiões que operavam via vaginal, né? Que operavam muito bem também a parte laparoscópica, então eu fui ali incentivando, com aquele brilho no olhar, mas mesmo tendo esse foco todo na uroginecologia, eu acho importante deixar claro que em nenhum momento eu deixei de brilhar o olho, ou ter interesse na obstetrícia, ou ter interesse em outras áreas da ginecologia, na parte clínica, não. Porque eu acho que quando você é residente, se você se compromete a fazer a residência de GO, você tem que fazer a residência de GO. Pode fazer só G, só, né? Então, o comprometimento, ele é muito importante. Então, assim, eu fazia isso, eu falava para os meus pares ali, ia buscar o serviço.
Mas quando eu estava na obstetrícia, eu ia atrás do parto pélvico, eu queria fazer as manobras, eu era empolgada ali. Então, eu até tinha a fama, junto com uma R mais minha, que é a Aline, de ter o pé frio, porque a gente chegava lá e eram os partos mais pirabólicos. Então, eu vi uma cornual, então era assim. Então, de fato, eu acho que o comprometimento que você tem na residência, em tudo que você faz, ele diz um pouco de você. Então, se eu me comprometo a estar aqui na obstetrícia, eu vou fazer ali muito bem. Se eu me comprometo a estar em outro lugar, eu tenho que fazer ali muito bem. Por mais que o meu interesse depois fosse não fazer obstetrícia. Mas a gente também não sabe o que vai ser assim. A gente tem um sonho, a gente vai seguir. Mas vai que abre outra porta. Então, eu tenho que estar comprometida e seguir ali muito bem feito tudo que eu prestasse a fazer, né? Então, eu acho que isso é muito importante. E a gente, às vezes, vê um pouco de falha nisso, né? Então, assim, eu quero muito obstetrícia, aí a cirurgia ginecológica corre raso ali, não se aprofunda, não tem interesse, ou vice-versa, né? Ou não se aprofunda na outra área. Então, acho que é muito importante ter esse comprometimento mesmo, e mesmo você tendo um foco, que pode ser desde a medicina, eu quero fazer GO, então eu tenho que ver tudo, não posso ficar só em GO. Eu entro na GO, eu quero fazer cirurgia, mas eu tenho que ver tudo muito bem. E aí depois você vai realmente vendo se é aquilo e tomando as suas melhores escolhas. Toda área tem um pouquinho para dar, né, pra gente, Exatamente. seja quando a gente é estudante de medicina, seja quando a gente já é residente, né, de escolher uma área de obstetrícia ou gineco, a gente tem que saber de tudo, isso vai ser importante. Conhecimento nunca é dispensado, e muitas vezes a gente sente a necessidade desse conhecimento ao longo da vida mesmo, indo para outra área. Então, por exemplo, você exercer na obstetrícia um conhecimento de cirurgia ginecológica a mais, vai lhe dar muito mais segurança de encarar um caso obstétrico mais difícil, um aquietismo, que você vai precisar Com fazer certeza. uma histerectomia, então você ter uma boa habilidade cirúrgica vai lhe ajudar demais. E o inverso também é verdadeiro. Então, na cirurgia ginecológica, você tendo um bom conhecimento obstétrico, chegar ali em uma ectópica, né, uma ectópica cornual também para você resolver, ter esses conhecimentos obstétricos são muito importantes. E nas nossas pacientes, a gente vai ver elas como um todo. Então, a gente vai poder fazer aquele aconselhamento primeiro pré-concepcional. Então, tudo isso faz toda a diferença de você ver aquela mulher como um todo. Então, se você sabe muito bem do O e sabe muito bem do G, você consegue lidar com aquela mulher de forma muito mais adequada, né? E doutora, a gente sabe que a senhora fez fora, né, boa parte da subespecialização em urogineco. Como foi esse retorno para o Ceará e como foi a ideia de criar a clínica, o instituto e hoje ser tão grande assim como vocês são? Quando eu fui para São Paulo, eu já tinha muito consolidado aqui a amizade com a Sara, com a Catiane na residência, com vários preceptores e professores aqui também local, né? Tanto da residência como eu acabei acompanhando outras cirurgias. Então, quando você é interessado no assunto, você acaba ampliando também seu leque naquela área. E aí eu fui para São Paulo, eu tive grandes mestres lá, eu sou muito grata, né, por todos, assim, que se expuseram o seu tempinho para me ensinar algo a mais, para me deixar acompanhar, seja na universidade, seja no particular. Então, eu também tive uma vivência de, assim, abrir os horizontes, eu tô aqui, é outra realidade, o que eu posso tirar isso aqui e levar para a minha realidade? Aproveitar ao máximo, Ao né? máximo. Então, eu estava lá mergulhada integralmente na residência, que foi da urogineco, depois eu fiquei no doutorado e eu fiz e acompanhei outros médicos lá para essa formação também na cirurgia minimamente, que era laparoscópica da época, né, na cirurgia laparoscópica. E aí, pensando já em trazer, assim, o que eu posso trazer de melhor? Isso não tem, isso aqui eu vou levar, isso aqui, né? Então, sempre com aquele intuito de trazer para cá, para Fortaleza, para o nosso estado, o melhor que há, que eu pudesse aprender, que eu pudesse também propagar esse ensino. Então, o ensino também foi muito forte, né? E quando você está na universidade, você vê os seus professores, você já tira também como exemplo, né? Aquele professor que ensina bem, que consegue conciliar o ensino com a parte prática, com as cirurgias. Então, eu também tinha muito essa parte da educação. E aí você vê o match, que é com a Sara e com a Catiane, né? Que a gente acaba match que perfeito. tinha o match perfeito, porque a gente tinha muito isso, né? É muito da nossa índole, assim, tanto da minha como da delas, essa questão de levar o melhor, de proporcionar o melhor e de ensinar. Então, o ensino sempre teve com a gente, seja na faculdade, seja na residência, seja nas especializações, para a gente também trazer agora. E o Instituto, ele nasceu com essa junção. Então, a gente era muito amiga, a gente tinha muito em comum, que era trazer o melhor para cá e relacionado ao ensino de propagação, mas que fosse na nossa cidade. Então, a gente ficava, por que aquela pessoa não consegue sair para fora, então ela não se especializa por isso?
Então, a gente está precisando ter um local bom aqui, que as pessoas que não consigam ir para fora, elas consigam multiplicar aqui, né, com a melhor evidência que tem, seja aqui, seja em São Paulo, seja em Nova York, enfim, qualquer lugar do mundo, a gente trazer essa excelência baseada em evidência científica, com muito critério para que fosse didático e para que fosse realmente assim, da melhor forma, né, para todos, né, tanto de evidência, como de tecnologia, como de modernidade, a gente queria muito desenvolver isso aqui. E aí foi aí que nasceu o Instituto. Então, assim, a clínica, na verdade, o Instituto nasceu a gente estava atendendo junto numa clínica, o Instituto foi inaugurado antes da clínica, então tudo nasceu nesse embrião ali, né? que a gente não consegue separar, né? A gente fala que é um ecossistema, porque um gera o outro, um alimenta o outro, eles têm o mesmo conceito, apesar de ser duas pessoas jurídicas, para assim dizer, uma muito relacionada ao ensino, outra à assistência, mas é uma coisa interligada à outra, né? Então foi aí que acabou nascendo com esse conceito em comum, né, de nós três. Então, a gente tem muita sorte, eu agradeço a Deus, porque são minhas irmãs aqui na Terra. Que legal. E a gente soma muito, assim. Por quê? Porque as pessoas que estão perto da gente, nossa, é incrível como a gente consegue atrair pessoas boas. Se você atrai pessoas boas, algo de bom você está emanando, assim. Meu raciocínio é esse. Então, vocês estão aqui, né? Então, assim, a gente está maravilhada com vocês, assim, essa interação, esse brilho no olhar, isso é muito fruto disso, né? Então, se a gente deixa transparecer um pouquinho disso e ver os outros crescendo e se multiplicando nesse mesmo conceito, é uma felicidade enorme, né? A gente vê que está no caminho certo, que era aquilo mesmo que a gente queria. Doutora, a gente percebe no dia a dia que vocês são muito multitarefas, né? Assim, vocês fazem de tudo um pouco e fazem tudo com muita excelência. E, assim, uma coisa que brilha muito os nossos olhos é que vocês estão sempre muito atualizadas. Como é isso, assim, exatamente como é que você tira um tempinho na semana, como é? Porque a gente sempre tá ali, doutora Andresa, puxando os artigos, puxando as videoaulas, puxando pesquisa. Eu ia perguntar se isso vinha desde a residência, mas pelo visto vem. Pelo visto vem, exatamente. Eu acho que acaba que você vai sendo estimulado e você vai aumentando aquela geração de conteúdo baseado em conteúdo científico. É um ciclo vicioso. E é um ciclo vicioso. E tem que pegar um artigo, tem que puxar isso, tem que comentar isso. Então, realmente eu estou vinculada à universidade, ao instituto. Então, tem algumas parcerias que o fellow, a imersão, a certificação robótica, tudo isso vai puxando mais. Então, a gente está sempre, eu estou sempre pesquisando artigo científico. Sempre pesquisando, sempre lendo, estou escrevendo. E a outra coisa é que a gente também está em constante troca com o mundo, digamos assim, né? Então, a gente não está aqui na mesmice, eu vim para cá e fiquei aqui. Não. A gente está aqui, mas a gente está sabendo o que está acontecendo lá fora, o que nos Estados Unidos está fazendo, o que na Europa está fazendo, seja na área da uroginecologia, seja na área da robótica. Então, esses vínculos e esses networks que a gente faz com o Brasil, afora e com o mundo, também traz muito dessa atualização constante, né? É uma forma de você estar sempre atualizado e sabendo sempre a notícia do que está de melhor no mundo todo, né? Então, sair para os congressos, a gente vai muito para congresso, para os cursos. Então, essa constante atualização, eu acho que é uma lição para quem é da medicina nunca descansar, nunca achar que está bom o suficiente, que está ali, não dá para acomodar, né? A medicina está agora, então o crescimento é exponencial. Os nossos pacientes merecem isso também, né? Que a gente dê o melhor possível, né? Isso é muito legal, porque isso, além de nos incentivar, faz com que a gente, na nossa situação de início de carreira, faz com que a gente entenda até por que a gente faz as coisas, né? Por exemplo, a gente vai fazer essa indicação, a cirurgia dessa forma. Nessa cirurgia eu vou fazer esse passo porque eu tenho embasamento científico, porque eu estudei e porque é isso que tem de melhor, porque a gente comparou. E não, a gente não aprende de orelhada. Né? A gente exalta na residência. Isso acontece muito em muitos cantos e aí, às vezes, as pessoas que estão reproduzindo, às vezes a gente pergunta, mas por que tu fez essa ligadura? Ensinaram assim. Exatamente, não tem a explicação, a atualização daquilo. E a gente não, a gente usa, nós três aqui que estamos, né, dando esses primeiros passos. A gente consegue entender por que a gente está fazendo isso, incentiva também
para o nosso crescimento. Isso é uma quebra de paradigma, né? A gente tinha uma máxima que era assim, quem é cirurgião não é professor. Então, assim, tipo, que o cirurgião tá ali na prática, mas não tá na evidência científica. E tinha que ser quebrado isso, né? Tinha que ser quebrado. Por quê? Porque você pode ser excelente em vários campos. Você não precisa ser excelente só na técnica. Uhum. A técnica, você vai ser excelente se você tiver habilidade, você vai alcançar mais rápido. Mas se você tiver pouca habilidade, tiver treino, persistência, você alcança também uma curva maior, mas alcança. Mas a excelência, ela não é só reproduzir aquela técnica, ela é saber por que aquela técnica foi indicada, né? E o pensamento da cirurgia minimamente invasiva, ela não é só uma técnica cirúrgica, ela é uma filosofia de menos invasão. Então, como é que eu posso dar menos invasão, além de escolher a técnica menos invasiva? É escolher qual a melhor cirurgia, para que seja um shot só, né? Seja a cirurgia certeira. Eu escolho essa cirurgia porque ela vai ter maior taxa de sucesso. Nessa paciente, porque ela tem isso, eu preferi usar isso e não aquilo. Então, vocês já viram a gente comentando várias vezes, não, essa daqui eu vou fazer assim, nesse diferencial, porque ela, sei lá, tem um tratamento, tem muita atrofia, então eu achei que assim ficaria melhor, já dessa outra forma. Então, a gente realmente discute baseado na evidência e compartilhar. Então, compartilhar com a paciente para igualar a expectativa dela é muito importante também. Porque vocês sabem que na urogineco, a incontinência tem a incontinência mista. Se eu digo que ela vai fazer o slim ficar boa, eu tenho que aliar a expectativa. Se vai ficar boa da incontinência de esforço, a de urgência a gente vai fazer isso para melhorar. Então, tudo a expectativa aliada com a paciente também traz um benefício e uma satisfação maior, né, daquela cirurgia. Então, esse quebra de paradigma que vocês estão falando tão bem aí, ele foi martelado, não foi de um dia para o outro. Foi planejado, né? Foi planejado, porque já escutei assim, murmurinho, como eu sou professora, é como se eu, não é professora, como se não tivesse boa técnica. Mas, assim, modéstia à parte, a minha técnica, ela, desde a residência, né, veio trabalhando e assim, desenvolvendo e, felizmente, assim, com elogios e particularmente a técnica de habilidade. Então, realmente, a habilidade eu tenho, eu desenvolvo e eu treino para ficar de excelência. Mas a evidência científica, ela é antes disso, né? Ela está na indicação, ela está no manejo, ela está em manejar ali a cirurgia, o intraoperatório, a complicação pós, né? Então, ela é muito importante. E no dia a dia, doutora Andressa, a gente lhe observa com muita tranquilidade e fazendo os procedimentos com realmente muita habilidade, muita técnica. Tem alguma... Isso admira, a gente brilha os olhos, né? Elegante ali, perfeito, com tranquilidade. Como a muito doutora Andressa se delicado. portaria nesse momento? Tem alguma dica que poderia dar para nós que estamos iniciando? Como é que foi essa trajetória até ter tanta segurança e tanta tranquilidade no dia a dia? Não, como eu estava dizendo, era como vocês realmente estão sendo já treinadas a fazer, porque a anatomia, ela vem antes da técnica. Então, conhecer a anatomia é o grande passo para o cirurgião operar com excelência. Então, o conhecimento da anatomia, ela é muito importante e acho que vocês estão muito bem na anatomia, né? E aí, depois da anatomia, a técnica. Então, a técnica, ela também faz diferença. Não é só, porque eu vou dissecar isso, não. Como é que eu vou dissecar? Eu vou tracionar assim, eu vou cortar, incisar assim, eu vou suturar nesse ângulo. Então, essa técnica, ela também faz diferença na precisão cirúrgica. Então, aliar a anatomia com conhecimento da técnica, realmente como ela eu acho que é o que faz a segurança. E, claro, a experiência, ela vem com o tempo. Mas a segurança e a performance de uma cirurgia eficiente, né? E com mínima complicação, ela vem nesse critério aí mesmo de construção, né? De aprendizado. Dentro da Salvata, a gente sabe que existe um grande entusiasmo com a cirurgia robótica, né, doutora, também. E para a senhora, o que dentro da urogineco melhorou muito depois que veio a cirurgia robótica? Uma cirurgia, assim, que a senhora acha que teve, assim, uma melhora absurda? Aí essa resposta é fácil. Com a sacrocolpopexia, assim, robótica realmente melhorou muito na uroginecologia, né? Porque é uma cirurgia que realmente a gente dá muitos pontos de sutura. E é cansativo quando é laparoscópico. Então, já fiz 2 cirurgias de sacrocolpo laparoscópico no mesmo dia? Já, mas eu fiquei destruída. Porque é cansativo. Já na cirurgia robótica, você não tem essa exaustão, né? Você tá ali, você tá sentada, o ponto ele é mais confortável. Então, sem dúvida, na uroginecologia
na cirurgia robótica, eu diria que a sacrocolpexia é o Uhum. grande diferencial. Claro que é até bom esclarecer, né, que o cirurgião uroginecológico, ele não opera só a parte de disfunção de assoalho pélvico, né? É o que a gente traz o conceito da cirurgia ginecológica minimamente invasiva, Uhum. que é aliar a cirurgia robótica, a cirurgia laparoscópica com a cirurgia vaginal, que é o que vocês estão treinando, né? Então, acho que o futuro do cirurgião é o cirurgião ginecológico, da cirurgia ginecológica, é operar minimamente invasiva. Então, é dominar essas técnicas, né? Vaginal, laparoscópica, robótica. Por quê? Porque dependendo da paciente, você vai escolher uma ou outra, né? Não vai ter aquela ideal. Depende da paciente e do tipo de cirurgia também, né? Até nas próprias promontos, né, que a gente faz, a senhora inicialmente faz a promonto fixação, mas depois muitas vezes precisa resolver alguma coisa ali vaginal, né? E a gente no mesmo tempo cirúrgico já resolve tudo junto. Perfeito. Às vezes a gente opera em dupla via mesmo, né? Na Exatamente. mesma paciente, né? Doutora, assim, a gente está correndo para o fim já, e aí vou fazer um bate-volta rapidinho com a senhora, fazer umas perguntas bem rápidas, e a senhora fica à vontade para responder como quiser. Tá certo. Certo? 3 perguntinhas super tranquilas. Vamos lá, né? A primeira delas é: qual é o maior desafio atual para a senhora? Pode ser na carreira, pode ser familiar, pode ser o que a senhora achar melhor comentar. Maior desafio realmente nessa construção que a gente fez da Salvata, é olhar para o futuro e ver que tudo que a gente fez, esse legado, ele caminhou para o sentido certo, e ver que as pessoas que estavam ao nosso redor estão com o mesmo pensamento, com a mesma filosofia, e a gente vê de longe ali, sentadinha, deitadinha na rede, vê que está indo tudo bem. Então, isso é um desafio, é essa construção de alcançar voos maiores, para ver cada vez mais isso chegar para mais pessoas, né? Para ver vocês já saindo daqui, já vocês vão ser preceptoras. Então, ver essa construção mesmo de carreira, né? Que é uma construção de carreira, ver que esse legado ele foi para o lado certo, que trouxe melhoria da saúde no Ceará, né? Porque isso acaba puxando, não só na parte da ginecologia, mas quando a gente vê um centro de saúde crescendo, outras subespecialidades também vão crescendo junto, né? Eu acho que já deu para observar um pouco disso e ver isso cada vez maior, em larga escala, alcançar grandes voos, eu acho que é um grande desafio para o futuro, né? Conciliado com a vida particular. Aí o desafio maior é conciliar bem com a vida, né? Com a vida pessoal. São perguntas bem, certo? Tá. Maior medo. Medo? Meu maior medo. Meu maior medo, eu acho que é mais de saúde. É mais de saúde. Acho que quando a gente trabalha com a saúde, a gente vê o quão essa área ela é a mais importante, assim, da vida de todos. É verdade. E não, isso não exime a gente, né? A gente está dentro dessa área, ajudando os outros na saúde, mas acho que o maior medo é a saúde. Lembrar da nossa também, né? Lembrar da nossa e dos nossos. Dos né? nossos, exatamente. E por fim, o maior objetivo atual. Objetivo atual. O objetivo atual ficou um pouco no desafio também, né? Acho que o objetivo atual agora, no momento, é alcançar voos maiores, né? Voos maiores em equipe, né? Que essa cultura da Salvata, de um bom legado, de vai ali que pode confiar, né? As pessoas que estão ali, eu assino embaixo, alcançar voos maiores. Então, assim, é proporcionar mais coisas para quem já está, é alcançar mais pessoas e isso entregar mais para os pacientes, né? Então, acho que esse é o grande objetivo, que é o desafio ao mesmo tempo, né? Acho E que para seria isso. finalizar, a senhora pode dar algum spoiler pra gente do que vem aí do Instituto, que vocês não param de pensar em coisas para fazer, de coisas para apresentar, Todo de mundo pensa muita coisa, projetos. tem muita ideia, toda Não, semana é uma A novidade. gente não pode soltar muitos spoilers, Então, mas fica no ar. fica a dica que vem muita coisa boa, né? Que a gente não parou esse ano. Eu acho que esse ano é um ano de grande crescimento de toda a Salvata como um todo, não só clínica, mas muito do Instituto. Então, de alcançar voos maiores e com mais pessoas, mais interações, né? Então, acho que vai ser nesse rumo. Show. Acho que a gente está tá indo construindo, né, o tijolinho por tijolinho para poder o desafio ser alcançado.
Muito obrigada, doutora, pela sua presença. Foi excelente contar com a senhora aqui hoje. E é isso, terminamos mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado e fiquem aí para os próximos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.